Olá, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os amados irmãos, amigos que nos acompanham por esse vídeo. Eu sou o presbítero Adalto, aqui da Primeira Igreja de Cristo Jesus, da cidade de Mandaguaçu, no estado do Paraná. E será um prazer novamente compartilhar uma pequena porção da Palavra de Deus com você. Eu também, como sempre, convido, se você mora aqui na região, por perto, venha nos fazer uma visita nos nossos cultos presenciais. Nesse período de pandemia, os nossos cultos estão sendo executados presencialmente, seguindo todos os protocolos de segurança. Fazemos o uso das máscaras e do álcool em gel durante os nossos cultos. E será um prazer tê-los aqui conosco em nome de Jesus. Também, se você quiser pedir uma oração para a sua vida, deixe aí nos comentários abaixo e nós teremos o prazer de orar pela sua vida. Uma oração, a palavra do Senhor diz que pode muitas coisas. Nós entendemos que a oração só tem a fazer bem para você. Por isso, não custa nada, peça a sua oração e nós estaremos orando pela sua vida em nome do Senhor Jesus. Agora, vem comigo na palavra de Deus. A frustração. Gostaria de comentar com os irmãos neste dia sobre as frustrações ou as decepções que nós sofremos na nossa vida. A frustração ou a decepção é um sentimento que temos quando não concretizamos algo que nós esperávamos, quando era certo que concretizaríamos. Quando nós fazemos um plano e esse plano nós não conseguimos executar, normalmente nós nos decepcionamos, nós nos sentimos frustrados. As decepções e as frustrações geralmente são causadas por obstáculos que nós não controlamos. Por exemplo, esse ano que nós estamos vivendo, quantos projetos, quantos planos, quantos sonhos foram frustrados, nos causando muitas decepções, tristezas e frustrações. Nós adiamos viagens, nós adiamos trabalhos, nós tivemos grandes perdas, às vezes financeiras, e principalmente muitas vidas foram perdidas, foram ceifadas, trazendo um sentimento geral de decepção, de angústia, um sentimento que nos traz uma incerteza sobre as coisas que ainda virão. Ou seja, na nossa vida, nem todos os dias são bons. Mas a boa e maravilhosa palavra de Deus, ela nos dá esperança. E eu gostaria de compartilhar com vocês dois pequenos textos que nos trazem algumas ideias, algumas ajudas sobre como nós podemos enfrentar as decepções e as frustrações que nós passaremos e enfrentaremos na nossa vida. A palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 16 ao versículo 20, diz assim: Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André, e jogavam a rede no mar, porque viviam da pesca. Jesus lhe disse: Venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante deixaram suas redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que estavam consertando as suas redes num barco, e chamou-os, e de imediato eles também o seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Agora outro texto que traz a mesma narrativa, mas um pouco diferente, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versos 1 até o 6. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões o apertavam e estavam à volta dele, para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões.
Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Amém? Esse texto nos traz uma ideia, nos traz um exemplo de algumas pessoas, de alguns homens, estes que ganhavam a sua vida pescando, e eles tiveram uma decepção na sua profissão. A palavra do Senhor, como você leu comigo, diz que eles pescaram, eles trabalharam a noite toda e eles não pegaram nada. E o outro texto também afirma que alguns desses pescadores estavam consertando as suas redes que foram rasgadas durante o seu trabalho, o seu ofício de pescar. Ou seja, além de eles não conseguirem trazer para casa o seu ganha-pão, o seu sustento, que eram os peixes, eles ainda quebraram, eles rasgaram a sua ferramenta. Ô, vida dura, hein? Além de não pegar nada, eles ainda quebram as suas redes, as suas ferramentas foram rasgadas e eles estão ali numa situação difícil, ou seja, trabalho durante a noite toda, um prejuízo, e agora eles estão ali decepcionados e frustrados à beira do mar. Então nós podemos notar nesses personagens, na história desses pescadores, que primeiramente eles estavam cansados. Em Lucas 5, versículo 5 que nós lemos, diz que eles trabalharam toda a noite e não pegaram nada, nem um lambarizinho, nem um peixinho pequenininho eles conseguiram pegar. Trabalharam toda a noite, toda a madrugada, e agora já de manhã eles não trouxeram nada, nenhum peixe para que pudessem vender. Eles também estavam decepcionados porque não pegaram nada. Quem vai pescar, você que é pescador sabe, você sai para a pescaria para quê? Para pegar peixe. E quando chega em casa sem nenhum peixe, quantas pescarias eu já fui e foram frustrados. A gente vai, prepara tudo, pega os apetrechos, as varas, faz aquele trabalhão todo, vai lá na beira do rio, picada de pernilongo para todo lado e ainda não pega nada. É frustrante, é decepcionante. É o caso desses homens. Para o lazer já é ruim, imagina quem vivia da pesca como eles. Eles estavam então frustrados, decepcionados, ali angustiados, porque o seu ganha-pão dependia daquilo que eles pescavam. E eles também tiveram um prejuízo, como nós podemos notar. O texto diz que eles estavam consertando as suas redes, porque elas foram rasgadas. Eles então sofreram uma decepção, porque não pegaram peixe, e ainda estragaram a ferramenta do seu sustento, tiveram prejuízo ali, tiveram que consertar as redes que foram rasgadas. Então nós vemos que esses homens compartilharam um sentimento que hoje está sendo comum devido à situação que nós estamos vivendo. Um sentimento de angústia, um sentimento de impotência, um sentimento de frustração. E quando, meus amados irmãos, nós nos decepcionamos? O que nos leva muitas vezes a nos frustrar, a nos angustiar e às vezes até desanimar da nossa vida? Em primeiro lugar, nós nos decepcionamos quando nós confiamos em nós mesmos, na nossa força, na nossa saúde, no nosso conhecimento. Então, quando nós confiamos muito, quando nós colocamos toda a nossa confiança nos nossos recursos, sejam eles financeiros, sejam eles de conhecimento, sejam eles na saúde física, nós fatalmente podemos nos decepcionar. Em Mateus, capítulo 26, o versículo 75, diz assim: e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Ou seja, o apóstolo Pedro, ele negou a Jesus. Ele confiou em si mesmo. Certa vez Jesus disse a ele, olha, para os seus discípulos: muitos de vocês vão se escandalizar e vão me abandonar. E o Pedro disse: eu não, Senhor, eu estou disposto, eu darei a minha vida por ti. E Jesus avisa Pedro: Pedro, você vai se decepcionar, Pedro.
você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E o Pedro disse: eu não, Senhor. Os outros talvez, mas eu não. E depois o Pedro se decepcionou. Quantas vezes nós fazemos uma promessa? Quantas vezes nós falamos que vamos fazer ali algo para alguém e não conseguimos fazer? Quantas vezes nós começamos uma dieta, ó santa dieta. Começamos uma dieta, mas a gente quebra a dieta, porque não consegue, então a gente se decepciona às vezes com nós mesmos. Então nós podemos nos decepcionar quando nós confiamos demasiadamente nas nossas forças, nos nossos recursos e no nosso conhecimento. Nós também podemos nos decepcionar quando nós confiamos em alguém ou em uma instituição. Quantas vezes nós fomos enganados por pessoas, às vezes amigos, que nós tínhamos uma esperança de confiar ali, e confiamos e fizemos confidências porque era amigo, e nos decepcionamos depois. Infelizmente nós passamos por esse sentimento. As pessoas podem nos decepcionar, as instituições, às vezes um trabalho, um emprego, que a gente depositava ali a nossa confiança, e aí perde o emprego. A gente planejava trabalhar a vida toda talvez naquela empresa, era uma empresa boa, perde. Esse período específico que nós estamos vivendo, quantas empresas estão fechando as portas? Quantas pessoas estão se decepcionando porque estão perdendo seus empregos? Quantas pessoas se decepcionaram porque os governadores, os nossos políticos não puderam fazer nada por nós? Então a gente às vezes confiou na nossa saúde, confiamos numa instituição, um governo ou em pessoas. Então quando nós confiamos nas pessoas, nas instituições, nós bem também podemos nos decepcionar. A palavra do Senhor no livro de Jó diz que ele se decepcionou com os seus amigos. Seus amigos, ele estava ali numa situação difícil, um problema de saúde, uma crise terrível, ele perdeu seus filhos, perdeu a sua fortuna, e os seus amigos, em vez de consolar a Jó, eles ainda o importunaram. E Jó vai dizer no capítulo 16, no versículo 15: mas eu não pude contar com vocês, meus amigos, que me desapontaram como um riacho que seca no verão. Então, às vezes, as pessoas nos decepcionam. Às vezes, humanamente falando, a gente também decepciona pessoas. Como eu disse, quantas promessas às vezes fazemos, quantos juramentos fazemos e depois não conseguimos cumpri-los. Então, nós nos decepcionamos também com as outras pessoas, e nós também às vezes decepcionamos as pessoas. E em terceiro lugar, nós nos decepcionamos, nós nos frustramos quando nós não temos o discernimento da palavra de Deus, quando nós interpretamos a palavra do Senhor erroneamente. Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, o versículo 29, vai dizer assim: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, quando nós, crentes, não conhecemos a palavra de Deus, quando nós não conhecemos o poder de Deus, quando nós não agimos segundo a palavra de Deus, nós poderemos nos decepcionar. Quando nós deixamos de lado a palavra do Senhor, a lei do Senhor, quando nós deixamos de lado os ensinamentos que a palavra nos dá, nós fatalmente nos frustraremos, nos decepcionaremos, nos entristeceremos. Agora, há algo que muda a vida desses homens. Algo acontece que transforma aquela decepção, aquela frustração, em um grande milagre. Jesus, ele passou por ali, por aquela praia, e ele entrou na vida daqueles pescadores, proporcionou-lhes um milagre, uma pesca maravilhosa e ainda uma vida ministerial. Chama eles para serem seus discípulos. Você deve ficar atento, você deve ficar esperto, porque nos momentos de crise, nos momentos de tristeza, nos momentos de angústia, nas frustrações, nas decepções dessa vida, o Senhor Jesus passa por a nossa vida, e nós precisamos aproveitar esses momentos, essas circunstâncias. Esses homens, então, Jesus passa por aquela praia e pede o barco deles emprestado.
E o Simão Pedro, ele empresta, apesar de Pedro estar ali decepcionado com a pesca que não foi boa, mas ele ainda tem condições, ele ainda empresta o seu ganha-pão, a sua ferramenta de trabalho. Já pensou nisso? Você já imaginou se o Pedro não tivesse emprestado esse barco para Jesus? Será que ele teria contemplado o milagre? Será que ele teria visto aquela rede cheia de peixes depois? Talvez não. Então, quantas vezes a gente perde o milagre? Quantas vezes a gente perde a bênção por simplesmente estar desatento, por simplesmente num ato de egoísmo? Imagine, será que você naquela situação, seu trabalho, perdeu o trabalho, quebrou a ferramenta de trabalho e alguém vem pedir ainda o seu barco, vem pedir ainda algo emprestado, como será que você responderia a essa pessoa? Será que você daria o seu tempo para ela? Então, tua bênção pode estar nisso aí, no ato de ajudar outras pessoas. E Pedro, esses pescadores, cedem o seu barco a Jesus, e Jesus depois faz um grande milagre na vida deles. Eles emprestam o barco e também eles ouvem a sua mensagem. Se esses homens tivessem ido embora para casa dormir, eles não teriam ouvido a mensagem de Jesus e não teriam ouvido o milagre. Então, muitas vezes, a verdade é que nós estamos cansados. Esses homens estavam cansados. Esses homens estavam tristes porque trabalharam toda a noite e não pegaram nada. Esses homens estavam angustiados porque a sua ferramenta de trabalho havia se rasgado. Mas mesmo assim eles estão dispostos a ouvir as palavras de Cristo. E assim é na sua vida. Talvez você pode estar cansado, chateado, decepcionado, desenganado. Mas eu digo para você, tenha um tempo para ouvir a palavra de Deus. E você pode ser renovado, restaurado, como foi o caso desses homens. Então, apesar das suas dificuldades, da sua tristeza, da sua frustração, eles ainda ficam naquela praia e ouvem a palavra de Jesus. Eles também estavam com suas redes consertadas e prontas para o trabalho. Ou seja, Jesus viu que eles estavam consertando as redes. E depois o Senhor Jesus vai falar para Pedro: olha, jogue a rede de volta. E se esses homens não tivessem consertado suas redes? E se as redes estivessem rasgadas? O Pedro então, Simão fala para ele: olha, Senhor, nós pescamos a noite toda, mas porque o Senhor está falando, nós vamos jogar a rede novamente. Talvez o diálogo fosse outro: ah, Senhor, não temos mais rede, a rede rasgou, então não podemos nem jogar a rede porque não tem rede. Mas esses homens tentam consertar o seu sustento, a sua ferramenta de trabalho, eles ainda investem. Ou seja, as frustrações, as tristezas da vida, elas vão acontecer, mas elas não podem nos parar. As redes precisam ser consertadas. É isso que nós devemos fazer. Nós não podemos parar, apesar do desânimo, da tristeza, das dificuldades. Nós precisamos continuar lutando, porque Jesus bem pode entrar na nossa vida. E nós precisamos estar preparados, estar apercebidos, como foi o caso ali desses pescadores. Eles tinham uma rede para jogar novamente no mar. E para terminar, eles foram grandemente abençoados. Então, quando Jesus fala: olha, jogue a rede novamente, o Simão disse: Senhor, nós pescamos a noite toda, nós somos pescadores, nós entendemos isso aqui não é hora para peixe, não é hora para pescar. Ele podia ter argumentado, dizer: não vou jogar a rede, eu estou cansado. Mas não, ele fala: olha, Senhor, eu vou confiar na sua palavra, já que o Senhor está falando, eu vou fazer novamente. Você deve confiar nas palavras de Jesus. O que ele diz para você é absolutamente verdade. E a sua renovo, a sua restauração, a sua alegria depende de você dar crédito às palavras do Senhor Jesus. E eu digo para vocês, todos os dias a palavra do Senhor, ela nos renova. Todos os dias de nossa vida o Senhor vai passar por nossa vida e nós devemos estar preparados. Deus nessa hora está passando aí pela sua vida e pedindo a você o seu barco emprestado, querendo que você ouça a sua palavra e dizendo para você: lance novamente a rede, dê crédito à pregação da palavra de Deus. Talvez você esteja cansado, esteja decepcionado. Talvez na sua vida não foi uma rede que foi rasgada, mas foi um coração que foi rasgado por uma decepção. Foi uma vida que foi desperdiçada, foi uma vida difícil que às vezes nos leva a entristecer e a parar.
Então conserte esse coração, busque o conserto, busque a palavra do Senhor Deus, seja renovado por ela e com certeza Ele fará um milagre na sua vida. Não esteja cansado demais para a palavra de Deus. Não esteja com a sua rede rasgada, ou dormindo, ou em casa, aí não dando crédito para a palavra do Senhor. Dê crédito à palavra do Senhor, porque isso pode mudar a sua vida e que Deus possa tornar você, nesse momento, vencedor. Vamos orar. Senhor Deus, sabemos que esse período é um período difícil e milhões de pessoas aqui no nosso país e nesse mundo estão decepcionadas, estão frustradas, estão aí, meu Deus amado, numa situação difícil. E nós nesse momento clamamos e pedimos para que o Senhor entre com a providência na vida deles. Assim como o Senhor passou por aquela praia e entrou na vida daqueles pescadores, e o Senhor proporcionou a eles uma pesca maravilhosa. Desta mesma maneira, em nome de Jesus, Deus, passa na vida dessas pessoas que nos ouvem e torne a vida delas agora uma vida maravilhosa, uma vida, meu Deus querido, na Tua presença. Consola os corações, restaura as famílias, entra com a Tua providência, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e que fica mais uma vez o convite. Venha conhecer a nossa igreja se você mora aqui na região. Os horários de culto e o nosso endereço estará aí no final desse vídeo para que você possa juntamente conosco adorar e prestigiar o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.